Olá, eu sou o professor Edfran Júnior, estou aqui gravando o segundo vídeo para ser colocado no meu canal como uma continuação do primeiro vídeo. Recebi muitas perguntas no primeiro vídeo de algumas pessoas a respeito da ideia de Deus. E eu quero gravar esse vídeo aqui de forma bem rápida, sucinta, a respeito do assunto da teontologia. Teontologia é uma disciplina dentro do curso geral da teologia. Theos, ontologos, teontologia, o estudo do ser de Deus, teontologia. Ora, teontologia vai estudar o ser de Deus. Só que teontologia, enfim, o curso de teologia de um modo geral, era um tanto quanto estranha. Por quê? Porque como que vamos estudar Deus? Qual observação empírica que iremos fazer de Deus? Como submeteremos a deidade ou a divindade dentro do método científico, por assim dizer? Então, teologia é um estudo um tanto quanto estranho, esquisito, quando comparamos com os demais cursos, seja das exatas, das humanas, que ao se estudar as sociedades ou se estudar qualquer construção humana dentro da ideia de cultura de Edward Taylor, quando nós fazemos esse estudo da ciência de um modo geral, a teologia ela fica fora. Por isso que é difícil considerarmos a teologia como uma ciência, porque qual a nossa ferramenta, qual o nosso material de observação, de pesquisa, de estudo é Deus. Mas onde está Deus? Por onde anda Deus? Então, a teologia era um curso estranho por causa disso, dentro do critério de teontologia. Poderíamos pegar até algumas definições filosóficas de Deus. Por exemplo, Platão vai dizer que Deus ele é a ideia absoluta, a razão de toda existência, a ideia suprema de toda existência. O Aristóteles vai falar que Deus é a última causa do ser, por assim dizer, a última causa do ser. Ora, é o motor não movido da filosofia aristotélica, em que todos os motores movem uns aos outros, mas tem um motor que não é movido por ninguém e ele move todas as coisas, como se fosse uma engrenagem suprema, digamos assim. É interessante que esta análise de Aristóteles é como se o rio corresse para o mar e o mar faz a evaporização, um processo de evaporização. Depois temos ali o processo de condensação, que retorna novamente como em seu estado líquido. É interessante que tudo isso é os motores, as engrenagens, mas para Aristóteles um motor gera o outro e Deus é aquele motor que não pode ser movido, é o motor inamovível da filosofia aristotélica. Isso é muito importante para nós. Também a análise de Spinoza vai ser interessante, a análise de Spinoza, porque o Spinoza ele vai falar que Deus é a causa de toda a existência e a causa da causa de toda a existência, e não somente da existência em si, mas da causa do próprio ser. E Deus, ele é a causa de todas as existências que existem, e todas as existências que existem são existências modificadas provenientes da existência de Deus. Essa é o conceito de Spinoza, que também chega a ser interessante. Trazendo aí uma ideia bem ortodoxa do cristianismo protestante, o catecismo de Westminster do século XVII, por exemplo, ele vai trazer uma definição de Deus, que Deus é espírito, um espírito pessoal, infinito, carregado de bem-aventurança, beleza, um ser poderoso, soberano, um ser completamente independente. Essa é a definição, por exemplo, do catecismo de Westminster. Diante dessas definições, cabe-nos algumas perguntas. Por exemplo, quem é Deus? O que é um espírito? Todo mundo fala que Deus é espírito, mas ninguém explica o que é um espírito. O que é um espírito? O que seria todo mundo fala da onipotência, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, são aí as terminologias latinas provenientes de uma interpretação grega, da metafísica grega. Porém, o que é onipotente? O que é onisciente? O que é onipresente? Onipotente tem todo o poder. Como que funciona esse poder, esse todo poder?
onisciente, ele conhece todas as coisas, prescruta todas as mentes, e assim ele o faz quando quer, ele é onisciente quando quer, enfim. Mas o que significa isso? É interessante que falamos que Deus é onipresente, ninguém explica como. Que Deus é onipotente, ninguém explica como. Então, o que nós depreendemos? Que a teologia de um modo geral, ela trabalha com a metafísica. E dentro desse sentido da metafísica, ela tem sentido. Ela tem sua parcela de verdade dentro daquilo. Porém, para mim, isso não faz sentido nenhum, porque há muito tempo eu me divorciei, por exemplo, da metafísica. Então não faz sentido nenhum. Agora, para aqueles que acreditam que tem um relacionamento com a metafísica, eles acabam tendo um sentido, e eu parabenizo eles por isso. Porém, o que é a metafísica? Aquilo que está além da física, que se estuda em ontologia, ou dentro da filosofia. Porém, o que é metafísica? Onde está a metafísica? Como comprovar a metafísica? O que é um espírito? Fala-se em espírito, o que é um espírito? Então, a teologia, as religiões, de um modo geral, elas trabalham com a metafísica. E a metafísica, ela traz as suas respostas, que são respostas imprecisas, ou seja, quando alguma coisa não dá certo, a metafísica vai dizer que é porque não era o tempo de dar certo. Quando aquilo que a religião, a metafísica prevê dá errado, vai colocar a culpa, não, é porque as pessoas, o momento não estava preparado para receber a metafísica. Então ela é imprecisa e com isso ela consegue englobar as pessoas e, por que não dizer, enrolar as pessoas. E as pessoas vão vivendo desse subsídio metafísico, elas dependem desse subsídio metafísico, dessa ideia de Deus, dessa ideia que a teologia vai trazer. Então nós temos aí, de forma bem interessante, algumas cosmovisões. Temos, por exemplo, o teísmo. O teísmo é uma crença em um Deus pessoal que é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Depois vai vir aí algumas que são contrárias ao teísmo, como, por exemplo, o ateísmo, a negação do Theos, a partícula negativa que vai negar o Theos, ateísmo. O ateísmo ele vai negar o Theos, a existência de Deus. Assim fizeram Karl Marx, Nietzsche, por exemplo, Sartre, também atualmente Dawkins, por exemplo, assim fez o Hitchens. Enfim, o ateísmo, ele vai negar completamente a existência de um Deus. Até porque o ateísmo ele não consegue enxergar uma prova, nem sequer evidências da existência desse ser. Um ser que disse que existe, porém não encontramos nada desse ser, nenhum requício. E, por favor, não me venha aí com os argumentos surgidos aí de Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, os argumentos da escolástica, argumento teleológico, cosmológico, ontológico, argumento moral, enfim, porque há muito tempo eles já foram refutados, eu não quero entrar nesse mérito. Depois nós temos do ateísmo, tem-se aí o deísmo. O deísmo, François Voltaire, por exemplo, vai defender a ideia do deísmo. O deísmo vai mostrar que, sim, os deuses ou Deus pode até ter lançado os processos naturais para que o universo por si só se desenvolvesse. Mas eles foram embora, eles abandonaram, eles não estão mais aqui. Essa é a proposta do deísmo, a velha história do relógio. Por exemplo, esse relógio que está comigo aqui agora, o relógio que está na sua casa, o fabricante desse relógio não está aí com você agora, nesse exato momento, para estar o tempo todo ajustando o relógio. Porém, o relógio foi feito para que por si só ele se desenvolvesse. Assim é a ideia de um Deus que fez o mundo, o universo, para que por suas causas naturais ele se desenvolvesse. Mas por algum motivo ele não está aqui, ele foi embora, ele não está mais presente aqui. Assim vai ser François Voltaire, Thomas Jefferson, Thomas Paine, vai defender o caso do deísmo e boa parte dos filósofos contemporâneos. Temos aí também a ideia do panteísmo, que está aí nas religiões hindu, zen budismo. O panteísmo ele defende a ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus.
Deus, ele é um ser impessoal, ele é uma energia, é a matéria, é o átomo, o carbono, as reações químicas, é o panteísmo. Temos também ainda o panenteísmo. O panenteísmo é interessante que o panenteísmo vai dizer que o universo é o corpo de Deus. O corpo de Deus e a energia do universo é a mente de Deus. Também é conhecido como teísmo bipolar ou teologia do processo, porque disse que o universo está expandindo, então Deus está em estado de evolução. Quem sabe Deus aí vai chegar a Super Saiyajin 10, né? Conforme aí o panenteísmo ou teísmo bipolar ou teologia do processo. Temos também ainda, que é muito interessante, essa ideia, esse desenvolvimento do deísmo finito, que por algum motivo Deus criou o mundo, mas ele não consegue mais atuar no mundo porque perdeu seus poderes, ou ele está impotencialmente fragilizado para que ele possa conseguir fazer essa intervenção no mundo. Então isso aí é o deísmo finito. Talvez Deus encontrou uma criptonita e ele não consegue aí talvez agir ou algo do tipo. Também temos aí o politeísmo. O politeísmo, o poli, acredita em vários deuses. Dentro do politeísmo, teremos aí o enoteísmo, que vai acreditar em vários deuses, mas acreditando que entre esses deuses, um é o líder. Então vai escolher servir e se dedicar só a esse líder que acredita-se. Também é interessante o apateísmo, porque o apateísmo, são uma parcela da sociedade, aquela parcela da sociedade que não está preocupada se Deus existe ou se Deus não existe. Não lhes interessa a religião, não lhes interessa, eles são completamente indiferentes e não querem, eles preferem serem alienados em relação à religião, não lhes interessa se Deus existe ou se Deus não existe, isso é o apateísmo. Com tudo isso, fechando aqui este vídeo de hoje, é interessante nós percebermos, portanto, que a teologia, ela trabalha com a metafísica, e a metafísica é algo que ela vai dizer algo para as pessoas, vai dizer algo para você, e você acreditando ou não, a metafísica, ela tenta trazer um sentido. E como a maioria das pessoas precisam de um sentido, acabam abraçando a metafísica, acabam abraçando essa ideia de Deus, um ser pessoal, que transcendente, imanente, porém nada disso é comprovado, tá certo? Até a próxima, obrigado a todos.